Boa tarde, pessoal. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindas. Bem-vindas ao Senac Jundiaí, ao Prosas do Turismo Rural Paulista. Todo mundo já pegou seu cafezinho? Eu já peguei o meu, já estou bem acompanhada do café, estou acompanhada de vocês, dos meus colegas. Espero que a gente tenha mais uma prosa super produtiva, como vem sendo todas as outras, está muito bacana. Eu tenho alguns recadinhos iniciais para quem está chegando hoje, quem já está com a gente desde o início acaba ouvindo de novo, mas faz parte, né? Então, eu vou dar só alguns recadinhos. O meu nome é Valéria, eu sou docente em turismo do Senac Jundiaí. Estou aqui como anfitriã deste evento, recebendo vocês, recebendo todo mundo para que a gente possa conversar sobre o turismo rural. Junto com essa pandemia, né, que a gente está vivendo, esse isolamento social, surgiu a necessidade de uma etiqueta na internet. A gente está aprendendo a lidar com tudo isso, está aprendendo a lidar com todas as tecnologias, né? Então, aqui eu dou alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que eu peço para vocês deixarem câmeras e microfones desligados, assim o sistema funciona melhor, a gente tem pouca interferência de ruídos, de barulhos, porque a gente não está se vendo, né? A gente só está se ouvindo, então a gente precisa aí de uma colaboração de todo mundo para que a gente possa todo mundo se ouvir e ser gostoso para todos que participam, tá? Nas plataformas, nessa plataforma, que é o Teams ou qualquer uma outra, às vezes vocês têm a opção de levantar a mãozinha. Aparece uma mãozinha aí para vocês. Para alguns aparece, para outros não aparece. Não me pergunte por quê. Mas, se para você aparecer essa mãozinha, na hora que a gente abrir para perguntas, vocês podem usá-la para poder fazer perguntas. Mas a gente também criou um link para que vocês possam mandar uma pergunta, possam escrever com calma durante a palestra da nossa convidada hoje, tá bom? Travou, só um minutinho, que travou a minha apresentação. Aê. Um agradecimento especial a todas as instituições que estão fazendo esse evento ser possível, o Instituto Brasil Rural, a Abratur Consultoria, a Bramante Consultoria, a Abratur São Paulo, a Turismo Jundiaí e a Precesp. São as instituições que estão fazendo com que a gente possa realizar esse evento, junto com o apoio educacional do Senac, tá bom? E a gente tem uma comissão aí que pensou em todos esses temas, que pensou o que a gente poderia trazer, o que seria interessante, e essa comissão gosta de uma prosa, então a gente aí nos unimos, né, nessa equipe bacana, que eu estou adorando trabalhar junto. Então, a gente tem a Andréia Roque, que é a presidente do Instituto Brasil Rural, uma figura que vocês com certeza já conhecem, Luiz Bramante, da Bramante Consultoria, a Marcela Moro, que é diretora de turismo de Jundiaí, e a Márcia Zeredo, que é gestora da Precesp. Márcia, você já está aí, né? Já sim, Val. Márcia está aí? Sim. Faz um convite para a turma aí, conhecer as redes da Precesp. Então, pessoal, quem ainda não conhece a Precesp, eu acho que ela já ficou famosa desde o primeiro Prosas do Turismo Rural Paulista. Nós somos a Associação das Prefeituras das Cidades e Estância do Estado de São Paulo. Tem aí o nosso site, o turismopaulista.com.br. E aí nós estamos também no Facebook, no Instagram. Vocês podem conhecer um pouquinho das 70 estâncias e o que elas oferecem, né, para o turista, toda a oferta turística dela, os nossos vídeos, todas as ações que a gente desenvolve com as estâncias, elas estão apresentadas em nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a conhecer a Turismo Paulista Precesp. Obrigada, Márcia. Sabe o que eu acho legal? Porque a gente às vezes acha o óbvio, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar. Às vezes Sim. Não, né? Às vezes a gente realmente precisa mostrar, apresentar, eu acho que é o nosso papel, apresentar aqui as nossas instituições, o que a gente faz, um pouquinho, brevemente, e eu acho que o que vocês têm de muito bacana também, além de todo o trabalho que vocês realizam, é todo o conteúdo que tem, né, Márcia? Nossa, fazem muitos vídeos, tem muita foto, tem um arsenal, assim, tem um banco de conteúdo das 70 instâncias que é maravilhoso.
Sim. Então, é legal do pessoal. São imagens, né, Valéria? São imagens, todas as ações que nós desenvolvemos com ele, os encontros temáticos que nós desenvolvemos, estão todos registrados lá. Eu falei na minha apresentação do Boas Práticas, aqueles vídeos estão todos lá. Então, são experiências bem interessantes das 70 instâncias que podem ser conhecidas lá, nas nossas redes sociais. Obrigada, inspiração, Val. né? Inspiração para todos. Obrigada a você. Claro. Né? Olha, gente, continuando aqui, a gente está com as inscrições que a gente vem recebendo para o Prosas desde o primeiro, né? A gente está com uma representatividade muito bacana. Atualizado até o dia de hoje, a gente está com 91 cidades do estado de São Paulo e 42 cidades de outros estados. A gente está, de fato, aí quase que de norte a sul, com participantes, pessoas interessadas em conversar sobre o turismo rural, em aprender, em compartilhar, em ensinar. Eu acho que é um grande universo que a gente está se propondo a mapear mesmo, a colocar no mapinha, todos vocês estão aí representados de alguma maneira. Eu até tenho um mapa aqui, vou mostrar bem rapidinho para vocês, mas esse link a gente disponibiliza sempre, eu mando no e-mail, mas olha, quando você entra, você consegue... peraí, vocês não estão vendo, né? Só de novo. Área de trabalho, perfeito. Deixa eu mostrar para vocês esse mapinha. Deixa ele aparecer, aí. Ó, vocês conseguem entrar, um link facinho que eu passo para vocês, vocês conseguem identificando todas as cidades que tem algum empresário, algum gestor público, algum estudante, pessoas interessadas no turismo rural, ou que já trabalham, ou que querem trabalhar. Então, quando a gente começa a mapear, a gente vê que, puxa vida, que universo gigante, né? Que bacana a gente conseguir enxergar todos vocês aqui dentro e que isso possa continuar, de alguma maneira, se multiplicando. É por isso que a gente está mapeando todos vocês nesse universo. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Ok? Então, todas as cidades que eu nem conhecia, estou conhecendo, é muito gostoso, muito legal mesmo ver vocês todos aí. Bom, ao final de todas essas prosas, dos 9 encontros que a gente tem, a gente vai redigir a Carta do Turismo Rural Paulista. Então, o que eu quero pedir para vocês, gente, deixa eu só minimizar aqui, o que eu quero pedir para vocês? Primeiro, que esses nossos encontros estão sendo gravados, tá? Então, desde o início, a gente está gravando e depois, no fim, a gente vai tentar disponibilizar para vocês. Mas é importante essa gravação, é importante que tudo fique registrado e é mais importante ainda a participação de vocês. Então, eu coloquei aqui esse e-mail geral, o Prosas do Turismo Rural Paulista, @gmail, que nós criamos, é para que você participe, opine, pergunte. A gente quer saber qual é a demanda específica aí da sua cidade, do seu negócio, alguma questão de legislação, alguma questão de boas práticas, o que for, não hesite em mandar para a gente, tá? Vai mandando, vai usando esse e-mail para que a gente possa... É o nosso ponto de conexão. A gente vê muitas publicações nas redes sociais e todos nós compartilhamos o evento, mas é sempre legal a gente ter um ponto de encontro. Nosso ponto de encontro é esse e-mail aí. Nós criamos para isso. Então, mande pergunta, dúvida, uma colocação, o que vocês acharem interessante, manda para a gente vai estar olhando tudo isso, tá bom? Aqui foram os nossos 4 encontros que já aconteceram, né? Porque hoje a gente está no 5º, então no final a gente abre o microfone, abre câmera, para poder falar um oi, ver os amigos que a gente sempre vê. Não aparece todo mundo na foto, porque ele vai mostrando de grupo em grupo, mas aqui a gente está deixando registrado um pouquinho que as coisas estão acontecendo, né? A gente já está hoje, já realizamos 4 encontros que foram muito bacanas, espero que todos vocês estejam gostando, quem está participando de todos. Alguns recadinhos aqui, gente. Hoje a gente está, então, no 5º encontro de 9. Nossos encontros sempre acontecem das 17 às 18h30. Para cada encontro, você recebe um link diferente. Importante sempre, acho que vocês já estão se acostumando, né? Quem está com a gente desde o princípio. E aqui a gente tem um link de perguntas. Se vocês quiserem tirar uma fotinho da tela, esse link aqui você pode agora, durante a apresentação, você pode já ir formulando perguntas e mandando. Tá bom? E aí, agora eu quero passar a bola para o meu amigo Luiz Bramante, que é o nosso mediador, é o nosso amigo, faz parte da comissão e está aqui para compartilhar comigo esse espaço. Ele é diretor da Bramante Consultoria e gestor da Associação Cerveja Livre, formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Planejamento e Marketing Turístico e Gestão de Projetos pelo Senac São Paulo. E também Economia e Negócios do Turismo pela FIP USP. Consultor,
empresarial com foco em planejamento estratégico e gestão de negócios e instrutor de turismo rural pelo Senar. Bramante, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Estou passando a bola para você agora. Obrigado, bom evento para nós. Boa tarde a todos os colegas da comissão, né, e todos os participantes aqui da live. Muito bom estar com vocês de novo. Vamos lá? Bom, como a Valéria acabou de falar, só para a gente reforçar, nós teremos a apresentação hoje da Cíntia e depois, na sequência, nós vamos abrir para perguntas. Então, por favor, anotem esse link, né, esse link que tem aí, que dá acesso ao formulário, e vocês colocam as perguntas lá, até nos ajudam para que a gente possa ler, e depois isso fica registrado. Bramante caiu? Vocês estão ouvindo ele? Não, né? Não, Valéria, não está ouvindo, não. Sumiu, né? Peraí, vamos dar um minutinho, ver se ele consegue voltar. A gente cai nessa internet, né, gente? Tá bem que não machuca. A gente só dá uma caidinha. Oi, Mari. Val, ele tá falando que caiu a energia lá na casa dele. Ele tá... Uau, nossa, então... Mais grave. Então tá bom. Então vamos dar andamento, né? Vamos dar andamento. Beleza. Então vamos lá, gente. Então eu pego a bola de volta aqui para mim. Bom, já falei do link de perguntas, então tá aí. Se vocês quiserem mandar, fiquem à vontade, tá? Para nortear a nossa discussão e a gente continuar dar um direcionamento ou não, como eu falei para vocês, vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem, mas a gente lança um desafio aqui para vocês pensarem, tá? Enquanto a nossa palestrante vai discorrendo sobre a apresentação dela. Quais são os desafios que enfrentamos no turismo rural paulista quando tratamos ponto de venda no meio rural? Eu acho que muitos de vocês que estão aí, a gente tem bastante empresário, tenho certeza que já tem uma lista de demandas aí que eles devem estar pensando, tá? Então, aqui a gente trouxe uma pergunta norteadora, que vocês se puderem seguir por aí, ok? Mas se tiver outras, também fiquem super à vontade. Bom, agora eu apresento e chamo para a nossa prosa, que a prosa continua. A Cíntia Tomisso Pino, eu vou te apresentar, Cíntia, formada em hotelaria com especialização em gestão mercadológica de turismo e hotelaria pela ECA USP, é consultora de diversos projetos de educação e formação na área de turismo, tendo passado pelo SENAC, SENAR e por prefeituras municipais. Atualmente é instrutora do SENAR São Paulo. Possui 20 anos de experiência em coordenação de projetos e empreendimentos de pequeno e médio porte nos mais variados segmentos. Que prazer ter você aqui com a gente hoje, Cíntia. É um talento nosso aí do turismo rural. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante a tarde de hoje. Você está me vendo já? Sim, sim. Eu que agradeço, Valéria, o convite, agradeço toda a equipe. Nossa, vocês são, assim, do coração, adoro, e é um prazer estar aqui. Hoje eu estou aqui ainda numa propriedade que eu estava trabalhando hoje à tarde, e esses dias todos, que eu já caí em trilha, já fiz tudo isso esses dias. Mas estamos aqui. É isso aí, eu imagino, é uma aventura, a sua vida é uma aventura, né? E nada mais clássico do que alguém de turismo rural tá pela estrada e tá pelos caminhos. Com certeza. Muito grata, viu, minha querida? Legal. Cíntia, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal. Pessoal, pedir para todo mundo fechar as câmeras e microfones, só para que nosso sistema funcione bacaninha durante a apresentação, depois a gente abre, tá bom? Vai lá, Cíntia, agora está com você. Você quer compartilhar a sua tela? Eu vou compartilhar a tela e aí eu já começo falando, e aí depois a gente abre para a pergunta, então. Isso, tá bom? Isso. Obrigadíssima, Valéria. Imagina, obrigada a você. Vamos compartilhar a tela. O Bramante voltou, que bom, Bramante. Ótimo. Bora lá, então. Bom, vamos. Perfeito. Estou vendo a sua apresentação já. Tá certo? Então, tá certinho, isso, perfeito. Certinho. Então, vamos lá, gente. Bom, boa tarde para todo mundo. Muito grata a todos que estão aqui dispondo desse tempinho para conversar um pouquinho com a gente a respeito, né, do ponto de venda e das boas práticas no turismo rural.
nessa conversa toda, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder começar a nossa prosa, né? Então, opa, voltamos. Então, assim, só para a gente contextualizar a questão do turismo e depois da minha construção lá para frente, as premissas do turismo, elas estão envolvidas, envolve algumas questões, né, que, por exemplo, tem a ver com o meio de transporte. Não existe turismo sem deslocamento, né? E isso envolve também essa questão toda de estacionamento, várias coisas para o ponto de venda, né? Uma outra questão é a questão da motivação para que essa pessoa venha, né, e desfrute desses dias, desse contato com o mundo rural, né? Seja ligado a questões, né, de bem-estar, de corpo, de profissão, né? A outra questão tem a ver com a questão da permanência fora do domicílio, né, que é a questão dos meios de alimentação, dos meios de hospedagem. Bom, e aí a gente trabalha dentro do turismo rural, né, a questão da produção agropecuária, né, e de agregar valores a produtos e serviços do meio rural. E essa questão ligada, né, tanto à produção quanto à questão de agregar valores, é o que vai pegar legal na questão do nosso turismo rural, né? E aí a gente trabalha a questão do patrimônio cultural e natural dessa comunidade. Bom, dentro disso, a gente tem a questão que o turismo em si, ele trabalha com toda essa coisa do sentir, da memória, né? Então, assim, vender turismo é vender um produto intangível, né? E o ponto de venda é o ponto onde a gente acaba tendo essa tangibilidade. Então, depois de tudo que a gente viveu, né? Eu cheguei nessa propriedade, né? Hoje eu estou aqui numa propriedade e foi a primeira vez que eu comi a carne de porco na lata, recheada. Eu já tinha conhecido, sei fazer, a gente trabalha nos cursos a carne de porco na lata normal, mas essa recheada foi a primeira vez, e é incrível, né? E aí, depois disso tudo, que você tem essa experiência, às vezes você quer levar um pouco embora. E como que eu posso fazer isso? Então, aí entra essas questões todas que a gente vai conversar aqui, né? Desses processos todos. E aí foi por isso que eu resolvi até compor essa palestra no seguinte sentido: muitos dos processamentos dos produtos que a gente tem nas propriedades, eles são processos de conservação antigos, né? Sejam eles de produção animal, sejam eles de produção vegetal. A gente vai pegar um pouquinho essa linha e também tem a questão do artesanato, dos trabalhos manuais, da arte popular, assim, tem 1000 coisas que a gente pode colocar num ponto de venda. Mas por que eu queria falar com vocês, né, desses métodos? Porque eles são métodos tão antigos e que são passados de geração para geração, e aí a gente acaba se perdendo nisso, né? Quando depois de um tempo veio essa questão industrial e tal, aí a nossa legislação hoje, principalmente aqui do estado de São Paulo, ela está muito relacionada à questão dos processos industriais. Então, aí a gente tem alguns conflitos que são alguns dos entraves que a gente passa hoje, né? Então, eu coloquei aqui, né, que desde a pré-história, esse homem, ele procurava, então, tudo que sobra na agricultura, ele tem que transformar, né? E que é a grande sacada, para que ele pudesse conservar, mas antes a gente não tinha nem geladeira e nem, né, alguns métodos que hoje são mais modernos, né, de liofilização e tal.
Então, como que eram esses processos? Era retirar a água. E quais eram os conservantes? O sal e o açúcar, por exemplo. Né? Então, assim, nas carnes, né, você tem lá os embutidos e a carne de sol, né, que os tropeiros já faziam isso. Então, com o sal, se a gente põe já sal, você perde água e isso, o produto vai conservando. Isso é feito também no litoral, né? Teve uma das vezes que eu estava até conversando com o tutor da escola da minha filha, e a gente estava falando dessa questão do tropeirismo e tal, e uma vez ele falou para mim, você já tentou fazer a linguiça com o sal de boi, mas não o sal mineral, né? Eu falei, não. Ele falou, porque antigamente eles levavam apenas um sal. Eu falei, nossa, é óbvio, né? Tipo, não tinha o sal do Himalaia, o sal, né, refinado e tudo mais. Era o sal que servia para o gado, era o sal que servia para a comida, e era o sal, e o sal era caro, né? Que até advém o salário, né, do sal. Um outro método que veio com os portugueses foi a carne de porco na lata, que é o confite, que aí você cozinha essa carne e o método de conservação é tirar o oxigênio. Então, quando o alimento não tem o contato com o oxigênio, ele conserva. E tem um outro sabor também. Né? Temos os leites e derivados, então essa produção de queijo, né? O mel, né? Que é um produto incrível, que tem um monte de coisa, né? E aí eu até coloquei essa questão do hidromel ser uma das bebidas mais antigas e que, né, os nórdicos deram até o nome da lua de mel, né? Em função do hidromel, tá? Então, esses processos, eles são super antigos. E quem não tem contato com isso, às vezes fala assim, mas isso não tem conservante, vai durar? Vai durar. Em processos menores, em tempos menores, né? Mas, às vezes, até o próprio produtor, às vezes ele não se apropria disso como método de conservação, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse parêntese, falar também, né, que isso tudo, esses processos, às vezes, faz diferença, né, o produto que é da roça com o produto que, às vezes, a gente compra no mercado, por exemplo. Para a gente fazer a carne de porco na lata, o porco caipira, ele rende muito mais banha do que o porco branco que é vendido no mercado ou no açougue. Então, a gente tem vários produtos que, às vezes, a gente só consegue fazer na roça, né? E só consegue fazer com alguns processos, e aí a gente tem que entender disso, né? Que são processos diferentes do processo industrial, e é isso que vai trazer o sabor diferente, né? É o que vai trazer a memória afetiva que a gente fala ali atrás, né? O Braun estava falando assim, olha, você colocou alguns exemplos, aí eu falei para ele, olha, eu não coloquei aqui na apresentação, mas não tem como não falar, né? Eu estou esse ano trabalhando com uma propriedade que eu estou achando, assim, super incrível, que ele veio fazer um curso com a gente e agora está fazendo o programa. E todas as alterações, tudo que ele está fazendo na propriedade e adaptando a propriedade para receber e tal, está sendo incrível. Ele começou inicialmente com a cerveja artesanal, é o Márcio lá da olaria. Então, ele tem uma antiga olaria, ele fazia cervejas artesanais, as pessoas começaram a gostar da cerveja dele, aí um dia ele resolveu abrir, era um sonho dele montar alguma coisa, aí ele abriu, só que as pessoas começaram a pedir que ele servisse alguma coisa também para comer junto com a cerveja. E a avó dele tinha ensinado para ele todas as receitas de embutidos, né?
a linguiça, ele faz salame, ele faz copa, que é uma delícia, ele faz pepperoni, ele faz, assim, uma gama incrível de produtos embutidos à base do porco. E aí ele começou com isso, e as pessoas queriam também levar embora, né, depois que consumiam ali. Então, o ponto de venda surgiu em função disso. E aí, depois, agora a gente está numa outra fase, que aí, assim, ele falou, olha, professora, passa muito ciclista lá, que é essa coisa do deslocamento, que durante a pandemia, esse foi um movimento que não parou, né? Os ciclistas continuaram se movimentando. Então, nessa questão de deslocamento, é uma coisa legal da gente pensar quem são os possíveis públicos que podem vir a parar, né, por conta, com esse novo formato. Então, ele já começou a pensar nesse novo público. E aí, ele chegou para mim um dia e falou assim, só que agora eu estou com um problema, professora, assim, na minha cozinha e no meu cardápio. E a gente foi conversando, porque aí cada um que chegava falava assim, mas você não tem peixe, você não tem, eu não como carne de porco, eu queria alguma coisa com carne. Então o cardápio dele começou a ficar muito grande. E aí eu falei para ele, olha, Márcio, e se a gente trabalhasse especializando em linguiça, né? Então você vai fazer a linguiça de shiitake, que tem aí na sua região, que é São Lourenço, você vai fazer a linguiça de peixe, o Senar tem o curso de processamento. Então, assim, aí ele começou a trabalhar com essa gama, e ele começou a atrair um novo público também. E, durante a pandemia, as pessoas começaram a comprar as linguiças dele, então ele começou a entregar isso também, e junto com uma rede incrível, né, do pessoal de São Lourenço e Juquitiba, que tem lá a Paulinha com os queijos, o Amém com as geleias de frutas vermelhas, né? Então, assim, eles criaram uma rede de produtores que entregam os produtos da roça, porque eles estão muito perto de São Paulo, né? Só que eles ainda estão com vários entraves dentro da legislação. Então, a gente conversou, toda a parte de estrutura física, a gente já começou a fazer as alterações, né, desde os que já vieram e fizeram cursos com a gente, né. Aí a gente, e dentro do programa, a gente orienta, né, de todas as legislações que têm a ver com a vigilância sanitária e outras que têm a ver com a propriedade, né, desde a legislação ambiental, e uma série de coisas. Bom, então, esse aí é um dos casos que está rolando esse ano, e eu estou achando, assim, incrível todas as mudanças, tudo que ele tem feito, né, e o movimento das pessoas em busca desses produtos, né, assim, a resposta que ele teve foi muito rápida, né. E aí a gente tem também os produtos processados de origem vegetal, né? Uma coisa que eu falo assim, que eu acho que eu nem pus aqui, que é desde onde eu pus, agora eu perdi onde eu pus isso aqui, do produto in natura, do minimamente processado, que também é super legal da gente trabalhar, né? Com Colipag, ter o ponto de venda, né? Tem um caso que eu gosto de contar para caramba, que assim, na verdade, a gente precisa entender também desse nosso mercado, né? Como que é? Porque às vezes eu vejo muitos produtores, eles não pensam muito em como entregar esse produto para o cliente, né? Então, teve uma vez que eu estava dando curso em Angatuba, e lá em Angatuba, eu estava indo para Angatuba, eu fui dar dois cursos pontuais. Aí a primeira vez que eu fui, tinha um ponto de venda de frutas, essas coisas na estrada, e aí tinha uma placa, vende-se melancia, 3 melancias por R$10. Aí eu pensei, Jesus, quem come
3 melancias, né? Qual é a família que consome 3 melancias? E o que eu faria com 3 melancias? A minha filha até falou, mamãe, nossa, né, nem que a gente faça suco, é muita melancia. Aí fui, dei o curso, voltei, aí depois de 15 dias eu voltei de novo para lá. Aí a estratégia do cara era 4 melancias por R$10. Eu quase parei na estrada para conversar com o cara, que o negócio é que ninguém ia levar 4 melancias. Ele podia vender 5, mas que a pessoa, né, qual é a necessidade hoje de uma pessoa ter esse consumo? Então, qual é a necessidade? E aí, dentro dessa linha mesmo, né, de minimamente processado e tal, e até de atender necessidade dentro dessa questão, né, dos produtos, tem uma propriedade em Biritiba-Mirim, e o pai, que lá é toda a parte do Cinturão Verde, que fica logo depois de Mogi das Cruzes, o pai plantava alface, né, e entregava alface para o Ceasa. E depois, quando o filho veio para a propriedade, ele começou a perceber outras coisas, que ele preferia, ele abriu um outro mercado, né, de minimamente processado. Então, assim, hoje uma família, se você quiser montar uma salada bonita, com várias folhas e tal, você comprar um pé de alface para montar, hoje em casa sou eu e minha filha, a gente vai comer alface o resto da vida, né? Então, ele monta os kits com 4 tipos de alface, mas porcionadas em pequenas porções. Então, ele agrega valor e entrega direto e vende direto na propriedade. Então, assim, o ponto de venda e o produto, ele tem que estar conectado a quem? As necessidades desse novo consumidor, né? E aí também tem essa nova necessidade do pós-pandemia, né? E aí eu coloquei também, né, nessa linha que a gente estava falando, dos produtos de origem animal, os produtos de origem vegetal, que também a gente tem coisas, assim, cada vez, eu falo que eu fico cada vez mais encantada de ver, porque, né, eu estou no cenário desde 2001, e a evolução desses produtos, né, cada vez mais técnicas, cada vez mais processos, né, e cada vez mais produtos super deliciosos aí, que nem tem o azeite lá em São Bento do Sapucaí, na ULIC, quando a gente fez foi um dos cursos de monitoria que foi feito lá, para conhecer desde o processo, né, da azeitona, conhecer as oliveiras, tudo, e aí como essas azeitonas eram processadas, virar o azeite, ter a degustação de azeite, e aí depois de um tempo eles também abriram, né, durante o curso que a gente deu lá, a gente incentivou muito eles a abrirem esse ponto de venda, né? E depois de um tempo eu volto para São Bento e a minha coordenadora, Solange, virou e falou, olha, professora, hoje vai ter uma inauguração na ULIC, vamos lá, né? E era para abertura desse ponto de venda, que eu fiquei, assim, super feliz de ver, né? Então, além dos azeites, eles tinham todas as geleias que a Mulher do Preto, que é a caseira deles, faziam, né? Do administrador. Então, assim, tem um processo de muitas coisas, e tinha uma das geleias que me chamou super atenção, né, que eles estavam me explicando, que assim, nessa região de São Bento, eles têm muitos morangos, então todo mundo produz geleia de morango, e eu olhei, tinha uma geleia que era de morango com lavanda, né, e quando ela agregou a lavanda à geleia de morango, assim, a quantidade de produtos vendidos foi muito maior, né? Então, adequar essas receitas, né? A gente tem muitos processos muito legais, e tudo usando o processo artesanal, né?
Então, eu coloquei aí tanto o processo das geleias, dos licores, né? Em Santa Isabel, eu fui dar um curso lá e um dos participantes virou para mim e falou assim, olha, professora, eu tenho um alambique. Aí eu falei, alambique tudo bem, né? E quero montar um restaurante da roça, tal, e vender as minhas cachaças. Falei, tá bom. Aí eu cheguei, tinha cachaças, tinha licores e tal. Aí eu fui andar na propriedade. Na hora que eu chego na propriedade, um pomar gigante de limão siciliano. Falei, ué, que é isso, né? Ele falou, eu tenho os limões sicilianos que o meu avô trouxe, né, as mudas, os cavalos da Itália, tal, e a gente tá tocando aqui, e eu faço limoncello. Eu falei, para. E ele já exportava o limoncello para a Itália e não vendia no mercado nacional. Então, com o turismo rural, a gente veio a trabalhar isso aí com ele, para ele abrir esse ponto de venda para trabalhar essa venda desse limoncello, de todos os produtos que ele tinha na propriedade, né? E é receita super tradicional, né? E eu não tinha experimentado, foi a primeira vez, me encantei, assim, eu falo que é um privilégio, né? A gente tá na roça porque a gente tá na estrada porque a gente conhece de tudo um pouco, né? Tem os processos, né, Oi, diga, você já vai me interromper. eu tenho o papel mais chato aqui, né, na live, mas eu já combinei com você, como eu te conheço e eu sei o quanto você tem de história para contar, né? E eu estou seguindo aqui seus slides, só lembrando, o nosso tempo até mais ou menos até às 18 para a gente abrir para as perguntas, tá bom? Tá, pode continuar, desculpa. Aqui. Tá bom, um beijo. Então, e aí a gente tem, né, as farinhas, né, de milho, de mandioca, né? São Bento também tem a Rosana lá com o moinho de pedra, ela faz a farinha de mandioca, o fubá, isso tudo faz total diferença, né? A gente, uma vez ela... Ai, bramante aí, ó, calma, tá bom, mais um, tá? Na farinha, uma vez ela me deu um fubá e eu fiz uma polenta, né? E o pai da minha filha virou e falou assim, uai, essa polenta tem gosto de milho já. Eu falei, ué, fubá é do milho. Ele falou, nossa, eu pensei que o fubá, não sei de onde pensei que vinha, né? E aí eu realmente senti que tinha tido diferença do fubá que a Rosana tinha me dado com o fubá, né, que a gente compra no supermercado. E eu fui conversar com ela. Ela falou, olha, professora, na verdade, como o milho, ele passa no moinho de pedra, a gente não tira o polvilho, que é aquele coraçãozinho branco. Então, ele vai ser mais cremoso e vai ter o sabor mais acentuado do milho, né? Então, assim, os produtos da roça, eles têm uma qualidade, né? E às vezes a gente nem sabe por quê, né? Bom, e aí também a gente tem os pães, as cervejas, que estão, assim, cada vez mais incrível, e eu cada vez mais apaixonada de tomar cervejas artesanais, né? E aí tá o Bramante, que também, nossa, especialista nisso, né? Os vinhos, os nossos vinhos nacionais estão ficando, assim, cada vez mais incríveis. Semana retrasada, agora que eu tive dando curso em São Bento do Sapucaí, também tive numa vinícola lá, fazendo degustação de vinho, foi, assim, super incrível. Meu pai nem acredita que é trabalho, mas é. E a cachaça. Então, todos esses são processos, né, de fermentação, de conservação dos alimentos, né? E além das ervas, né, dos chás, registro tem incrível também o chá lá do sítio Shimada. Foi a primeira vez que eu fui num chazal, né? Então é bem legal a gente poder ver que o turismo rural ele trabalha com muitos produtos, né? Então, assim, desde a produção até esse processo, esse processamento. O que hoje dá uma travada no nosso trabalho
é o quê? É esse olhar da legislação em relação a isso tudo. Por quê? Porque ele não enxerga o pequeno produtor, ele não enxerga que o produtor, ele processa isso. E, no fundo, ele acaba processando, né? Não tem como a gente falar que no sítio a pessoa não vai matar uma galinha caipira, que eu tenho que mandar todas as galinhas para um abatedor. E aí depois eu vou comprar uma galinha caipira no supermercado, né? A gente não encontra galinha caipira no mercado. Pode falar que é galinha caipira, mas é frango velho, que virou galinha lá, e que não é a galinha caipira, que é a galinha do sítio, né? Então, assim, tem esse delay entre, né, a produção e esses processos que a gente acha incrível dentro do turismo rural, mas a nossa legislação, e aí eu deixei todos as legislações, os links aí, tanto da questão federal quanto da estadual, aqui do estado de São Paulo, tá? E deixei um link, eu deixei um espaço em branco aqui da questão municipal, porque também, às vezes, gente, vira né, tem municípios que têm mais dificuldades de alinhar, tem municípios que têm mais proximidade, né, que conseguem, de repente, criar um SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, para que o produtor consiga, né, vender seus produtos. E aí eu deixei aqui, aqui que eu deixei, né, o minimamente processados, o in natura, então deixei as duas legislações. Aí a gente tem, né, os produtos de origem vegetal, que também tem, né, essa legislação, né, e as orientações sanitárias e tudo mais. E aí, assim, uma coisa que eu sinto quando eu leio todo esse monte de coisas, né, que aí que nem teve esse movimento do selo arte, ele fala muito da questão dos queijos e tal, por conta até do que aconteceu no Rock in Rio, né, e aí depois teve todo um movimento, né, para essa questão do olhar do queijo mineiro, né, e além, né, dos produtos de origem e tudo mais, que aí virou, né, o queijo da Serra da Canastra e tudo mais. Bom, e aí eu coloquei também essa questão do artesanato e da arte popular, que isso também tem caminhado bastante, a gente tem coisas incríveis, mas ainda a gente tem muita coisa para caminhar. Da legislação, o que eu falo para vocês? Então, tem essa lacuna entre o que é produzido realmente na roça e a questão industrial. E aí, a gente entra numa outra questão que eu queria falar aqui, que aí depois eu volto lá para trás, que acho que eu inverti, que é a questão, assim, da estrutura física. Então, precisa de ter? Precisa. Uma vez eu cheguei, eu já tinha comido, porque a pessoa me trouxe rapadura, adoro rapadura, e come rapadura, professora, e a professora come rapadura. E aí depois eu fui na propriedade da pessoa. E na hora de que eu olho onde ele processa a rapadura, do ladinho assim, era o galinheiro. Aí eu pensei, que bosta, comi um monte de caca de galinha, né? Porque, tá lá, vem pena, vem tudo, né? Aí eu falei, não pode, vamos mudar isso aqui. Então, assim, tem a questão da estrutura física, né? Tem a questão dos processos e procedimentos, que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, de implantar esses processos, né, de uma forma mais organizada, porque tem que realmente criar, né, esses processos. E eu coloquei até aqui, né, nesse slide, a questão do pós-Covid, né, que a questão do processo e do procedimento, das boas práticas, vai ser muito maior agora, né? E aí não adianta eu criar o processo se eu não capacitar as pessoas que vão trabalhar comigo, né? Usar esses processos, né? A efetivamente seguir
isso que a gente entende enquanto, né, processos de higienização e tal, para que a gente tenha um produto confiável, né? E também as orientações e os regramentos e os processos do pós-consumo, né? Então, o cliente levou, como que ele pode manter a qualidade desse produto, tá? Então, eu coloquei isso aqui para a gente conversar, e agora a gente volta aqui para trás, né? Então, essas legislações, elas deveriam, eu acho que assim, tinham que alinhar, né, nesses cuidados, tá? Bom, eu coloquei a questão da pandemia, que assim, por que eu acho que a pandemia, ela vem até reforçar, né, esse lado do consumo de produtos da roça, de produtos mais naturais, porque a pandemia, ela está fazendo um negócio com a gente, assim, né, de nos tirar do convívio social, né, de restringir várias coisas. E quem ficou em São Paulo acaba consumindo muito produto industrializado, né? E eu falo uma coisa assim, e quando a gente fica doente, a gente quer o quê? A gente quer cuidado, e cuidado, o cuidado com o ambiente, é o cuidado com coisas gostosas, né? É esse cuidado de bem-estar, é sentir que, poxa, esse produto, ele tem, né, processos legais, ele tem uma origem legal, ele tem um cuidado, ele foi trabalhado, ele foi pensado, né? Esses produtos processados que são vendidos nesses pontos de venda, ele tem que trazer essa coisa, né, do conforto e do carinho que, né, a gente tem da mãe da gente, principalmente quando a gente fala que a gente está doente, a gente quer colo de mãe, e colo de mãe, ou colo de vó, né, que faz tudo isso acontecer dentro do turismo rural, né, e que olhem para essas nossas necessidades, tá? Bom, e a minha proposta, né, assim, o meu olhar é que, na verdade, a legislação tinha que olhar para tudo isso, né, e alinhar, né, tanto a legislação na esfera federal, na estadual, na municipal, olhando esses produtos artesanais, e aí pensar desde o manejo, então como é feito todo esse manejo, toda essa parte da estrutura física e dos processos e procedimentos. Então isso é uma das questões que eu acho, assim, fundamentais dentro do olhar para a legislação. E a outra questão é a tributação, né, que é a tributação em relação à questão dos produtos rurais, tá? E tudo isso, né, vai trazer esse olhar, né, para as políticas públicas. Então, a gente pode pensar que pode existir uma política pública diferente dos produtos artesanais, né, para os produtos industrializados, tá? E aí eu deixei só algumas coisas, algumas dicas, né, em relação a essa questão do ponto de venda, né? Nesse pós-pandemia, a gente vai ter que inovar, né? Então, olhe para o seu negócio, né? Como que a gente está formando preço, como que a gente está pensando, né, nessa entrega desse produto, né? Eu sei que agora tem muitos processos e procedimentos entrando, tem coisas assim insanas também, né? Então, olhar para a necessidade e olhar para esse cuidado, né? Pensar nessa preferência do cliente para essas questões, né? Cuidar desse nosso planejamento, que agora mais do que nunca tem que ser muito bem planejado, pensar em estratégias, né, nessas experiências que esse turista está tendo na propriedade, e é isso que ele quer levar, né, e dentro do ponto de venda, ele leva isso, né, e
criar esses novos mercados, olhar, né, essa questão, quando eu achei super legal que o Márcio foi, olha, professora, acho que sim, vou trabalhar com ciclista, né, então ele olhou para esse mercado e ele está atendendo, né, essas novas necessidades, essa criação de novos produtos e serviços, né, novos processos, fluxos e essas novas demandas que estão surgindo aí a partir dessa pandemia insana que nós estamos vivendo, infelizmente. Bom, acho que foi isso. Bramante, consegui! Muito bem, muito bom. Uma pessoa que falou rápido. Mas foi muito bom, foi muito claro, né? É importante essa visão. E quando a gente criou essa série de palestras, né? Nós procuramos convidar justamente aquelas pessoas que estão lá na ponta, né? Como você. Só um minutinho, que eu acho que tem alguém que está com câmera aberta. Maria Cândida, se você puder, por favor, fechar a câmera. E também, quem tiver com o áudio aberto por enquanto, só para a gente conseguir fluir melhor aqui. Então, e a gente fez questão de escolher as pessoas que estão lá na ponta com o produtor, né? Que muitas vezes a gente tem pessoas que falam, que acham o que é o turismo rural e a gente não sabe que está lá na ponta. A gente sabe da dificuldade, né? Das pessoas lá na ponta. E me parece, você abordou 2 itens aqui, que é infraestrutura e a parte de legislação. São 2 gargalos, né, que a gente sente. E lembrando que, bom, a hora que a gente estava te apresentando, até pedir desculpas aqui, caiu uma energia. Mas a Valéria conseguiu apresentar para vocês a pergunta, né, que eu gostaria de repetir para quem está acompanhando. Quais são os desafios que nós temos no turismo rural aqui no nosso estado quando a gente pensa em ponto de venda? Tá? E lembrando que quem quiser agora participar, nós temos a mãozinha, então levanta a mãozinha aí que a Valéria vai me avisando quem está com a mão levantada, e temos o formulário que o pessoal já está preenchendo aqui no Google. Por enquanto eu tenho aqui o Adalto de Tu, da Ideias Lab, falou que, olha, ouvir a Cíntia falando de mel e hidromel aquece o coração. Mel pode falar. Acho que foi seu aluno, porque falou saudades da melhor professora do Senar de todos os tempos. Ó, já ganhou elogio aqui. Ai, que lindo! Beijo, Adalto. E a Elisa Bento de Campinas, ela é guia de turismo, ela só fez um comentário aqui com relação à legislação, que tem um curso muito interessante com a regularização do mel de abelha jataí, feita em parceria com o Embrapa, então quem tiver interesse pode procurar no Embrapa. E o Eduardo e a Silvana, que são lá da pousada do Duca, de Nazaré Paulista, eles colocam aqui uma questão. Quando o processamento é de origem animal, necessita de sim. Quando vegetal, não. Por quê? Como que você vê isso? E os preparativos para a área rural, para os cursos também, colocou dessa forma. Calma, dos cursos que eu não entendi. Vamos focar no sim, que ela fala do sim para o animal e para o vegetal não, porque daí ela fala de preparativos, eu não sei se é preparar a área para receber cursos, então ela pode até depois completar aqui na sua sequência. Então, assim, na verdade, dentro da produção animal, hoje até a gente tem uma legislação federal, né, que aborda o selo arte, né, que foi uma das coisas que eu deixei aí, né? Então, assim, dentro do selo arte, ele aborda muito a questão dos produtos de origem animal, né? O sim também, e assim, toda a parte de produção animal, ela é um pouco mais complexa, né, por conta de abate, tem uma série de questões que envolvem o processo de produção animal, né? Eu sei que, assim, é uma coisa, assim, super maluca, né, quando a gente lê essas legislações, né, e assim, por conta até de contaminação e tal. Então, quando a gente trabalha a questão
e separa, né, a questão da produção animal, é que toda a parte de contaminação cruzada, tudo isso é muito maior, né, a incidência é muito maior dentro da questão da produção animal. E é por isso que tem essa questão, né, da diferenciação em relação à produção de origem vegetal, né? Mas também, eu acho que é super importante, assim, ter a mesma linguagem, né? Quais são os cuidados também que eu tenho dentro da produção vegetal? Quais são as orientações, né? Quais são as orientações dentro do minimamente processado? Talvez, assim, o que eu enxergo dentro da legislação a legislação, ela vem depois da necessidade do que se apresenta, né, dentro o mercado apresenta, né? Hoje mesmo eu estava aqui falando para o pessoal, né, eles me perguntaram, professora, mas e a questão do Airbnb, como que funciona, né? A gente estava falando de hospedagem, hoje aqui saiu uma pergunta. Então, assim, se o Airbnb não existisse, né, a gente ia continuar normal com, né, os aluguéis de alugue temporada, as próprias reservas, né, das propriedades em si. Então, vai surgindo um mercado, e aí a legislação vai tendo que se adequar, né? Foi o que aconteceu, muito provavelmente, agora com essa questão do selo arte também, né? Teve essa divulgação super grande em relação à questão de terem jogado todo o queijo, lembra no Rock in Rio, daquela chefe que estava fazendo os hambúrgueres artesanais com o queijo da Serra da Canastra, né? Então, tem isso, que é uma das questões aí, que né, e aí o selo arte, ele ficou muito focado na questão das queijarias, né? Só que tem os embutidos, tem uma série de outros produtos de origem animal que, assim, ele não fala tão especificamente, tá? E o SIM também, ele ajuda, né, na questão da comercialização, né, dentro do município, mas para uma série de produtos, às vezes o município ele não formula, né, uma legislação, assim, não tem uma diretriz que se fala, olha, tem que olhar para isso, isso e isso, né? Então, cada município acaba formulando algumas diretrizes também. Então, assim, por isso que quando eu falo em alinhar, é meio que isso. Quais são essas diretrizes com esse olhar, né, para processos, procedimentos, porque isso tudo muda, né, o sabor, né, assim, quando a gente trabalha toda a parte de gastronomia, com esse olhar, você fala, poxa, a panela influi, o tipo de cocção, se é no fogão a lenha, se é no fogão de casa convencional, ou se é na alta pressão, vai mudar o sabor do alimento? Vai mudar o sabor do alimento, né? Então, muitas vezes a legislação nem enxerga o fogão a lenha, né, no processo. Aí tira isso também não pode mais, agora não pode mais fazer em tacho de cobre, não pode mais deixar envelhecer em barril de madeira, de carvalho. Aí você fala, poxa, você acaba tirando todo o sabor, né? Agora tem que ser tudo de inox. Então, até que ponto a gente também não está superindustrializando, né, os produtos artesanais? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Eu vou começar a abrir, que estão chegando, o pessoal está levantando a mão aqui. Eu não podia deixar de elogiar o seu cenário aí, viu? A gente morrendo de inveja aqui. Muito legal, muito chique, parabéns. Pessoal, vou aproveitar e pedir de novo, por favor, desliguem os seus vídeos e áudios, a não ser no momento que está fazendo a pergunta, porque tem gente que está deixando a câmera ligada e pode passar algumas coisas aí sem perceber, tá? Cuidado. Bom, eu vou chamar agora aqui a Marilza, que levantou a mão primeiro. E Marilza, depois que você fizer a pergunta,
pode abaixar, tem que clicar de novo na mãozinha, tá, gente? Depois que fizer a pergunta, já clica ali para a gente saber que já fez a pergunta. Fica à vontade, Marilza. Boa noite a todos. Boa noite, Cíntia. Você sempre é um show maravilhoso. A Cíntia, você mudou o meu caminho de vida, né? Com aquele curso de turismo maravilhoso e estamos seguindo, né? Que delícia! Que delícia, Maru. Então, eu queria te perguntar, Cíntia, nesse aspecto que você tocou da legislação, eu já tive alguma experiência também com processamento em indústrias, né? Então, se você conhece, ou se você também acha interessante, se montar realmente um grupo ligado ao turismo rural, poderiam ser as associações, né, que nós temos ao nível estadual e federal, para realmente dar um passo em relação a essa legislação, porque ela trata o produtor rural como uma indústria, e nem sempre é necessário todos os requisitos, né? Então, se nós pudéssemos, se existe algum grupo de estudo para isso, e se não, o que você acha de formarmos? Eu acho excelente. Acho que assim, já está super na hora, né? Tem o grupo de mulheres que estava... Gente, acho que hoje, agora, estão vindo aqui, tá na roça, é isso. Mas assim, tem o grupo de mulheres, Maru, tem esse movimento, a Márcia trabalha muito essa questão, né, dessa legislação do turismo rural, que está aí, a gente discutiu bastante, mas ainda tem bastante coisas nesse sentido que dá para a gente ter grupos e ter voz, né? E eu acho que esse movimento ele serve muito para isso também, né? Acho que a gente tem que aproveitar esse movimento todo para poder unir cada vez mais pessoas. E eu acho que assim, que ótimo que a gente está podendo fazer lives, está podendo se falar e poder juntar pessoas que têm esse propósito, que querem trabalhar isso junto, né? Então, para mim, isso é super positivo. E se a gente montar um grupo, eu estou dentro. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Beijo grande. Legal. É legal essa colocação da Marilza, e como você falou, a proposta dessas palestras que a gente está fazendo é gerar, ao final, um documento, né, que a gente está chamando aí de carta, que a gente possa indicar para a formulação de políticas públicas, né, mostrar quais são as nossas necessidades, e a gente entende que o próximo passo, talvez depois dessa carta, seja realmente a criação de grupos de trabalho, que até você, Cíntia, lembra na palestra, acho que da Andrea Roque, sugeriu, né? Que depois fossem feitos esses grupos de trabalho para a gente pensar em soluções. Nós estamos levantando os problemas, né? E a gente vai ter que pensar nas soluções depois. Bom, a Paula, deixa eu só verificar aqui, a Paula tinha levantado a mão e já baixou. Paula, se você quiser fazer a pergunta... Paula está conosco? Olha, enquanto a Paula aparece aí, deixa eu ver aqui, Gustavo Daladeia, de Uchoa, da Prefeitura, sobre a possibilidade de regionalizar a comercialização de produtos artesanais de origem animal. Há a possibilidade de criação do SIM nos municípios e a criação de um consórcio intermunicipal de vigilância sanitária. Isso permite que os produtos possam circular entre os municípios. Você conhece algum consórcio operante de vigilância sanitária? Estamos tentando implantar aqui no Noroeste Paulista, mas com certa dificuldade. Obrigado. Gustavo de Uchoa. Legal. Olá, Gustavo. Então, olha, tem um grupo lá em Santa Isabel que estava tentando também agitar esse negócio de fazer um consórcio, né, de municípios ali, era Santa Isabel, Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Eu vou ver como é que eles estão, porque depois eu não voltei mais para lá, então, mas eu posso verificar, não sei se tiver alguém aí, né, que às vezes foram meus alunos também que estavam fazendo isso,
Eu posso ver e depois te dar um retorno também. Se tiver alguma coisa já implantada, te coloco em contato com esse pessoal. Legal. E também, Cíntia, depois nós vamos disponibilizar a planilha com as perguntas e tem o contato do pessoal, tá? Que daí, se você tiver essa informação, pode passar para ele. Ó, na sequência aqui, eu vou passar para o Cláudio Garrafão. Fazer a pergunta para a gente, Cláudio. Fica à vontade. E não estamos Tarde. Agora Oi, sim. agora sim. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Cláudio, meu querido? Ô, minha amiga, como é bom te reencontrar assim, mesmo à distância, mas é sempre bom ver esse sorriso. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Cláudio Garrafão. Hoje estou secretário de Desenvolvimento Sustentável aqui em Sete Barras, né, no Vale do Ribeira. Eu costumo dizer que é a cidade mais bonita desse país, né? Eu tenho certeza que vocês vão concordar com isso, né? Pessoal, só passando rapidinho, na verdade, só para agradecer aqui publicamente, né, tudo que a Cíntia conseguiu fazer por nós aqui em Sete Barras, no sentido de fomentar a discussão do turismo em Sete Barras. Cíntia, só para te colocar a par, né, nessa semana agora que vem a gente está retomando algumas atividades presenciais e a gente vai fazer a reformulação do Contour, né, então, quer dizer, a nossa segunda formulação do Contour, que nasceu ali em meados de 2017, quando a gente começou a trabalhar a questão do turismo aqui no município. E uma das atividades bacanas que tem acontecido aqui, e você é parte disso, esse louro também é teu, hoje a gente já tem duas pousadas registradas oficialmente com o CNPJ, trabalhando, né, agora nesse período, tomando todos os cuidados, mas trabalhando oficialmente aí com a questão do turismo rural no município, além de fomentar toda a economia rural aqui, né, local, aliás, nossa. Então, estou aqui acompanhando, entusiasmado, aprendendo sempre junto com você, mas aqui registrando mesmo, meu muito, muito, muito obrigado. Nossa, que carinho delícia. Muito obrigada, Cláudio, de coração, e muito bom te ter aqui com a gente, viu? Tamo junto. Legal, hein? Beijo para vocês. Ó, além do carinho, né, de ex-alunos, acho que não tem nada melhor do que a gente ver o resultado, né? Ver que aquela sementinha que foi plantada lá atrás está dando resultado. Parabéns aí, parabéns para vocês que estão tocando. Abraço, Cláudio. Marcela, vejo aqui que você tem uma pergunta. Fique à vontade, Marcela. Boa tarde, pessoal. Cíntia, querida, tudo bem? Muito bom ter a oportunidade de conversar aqui com você, Cíntia. Minha pergunta é bem rapidinha. Invariavelmente, os empreendimentos de turismo rural acabam desenvolvendo seus pontos de venda. E assim, eles têm muita dificuldade, eu acho que não só aqui em Jundiaí, como em todos os lugares, para regularizar esses pontos de venda. Eu queria perguntar se você tem alguma dica de como fazer essa regularização, o que eles podem fazer, porque isso é uma questão que chega muito para mim aqui em Jundiaí, aqui na região. Eu ver se você tem alguma dica, porque de repente tem alguma coisa diferente que a gente não está fazendo aqui ainda. Obrigada, viu? Obrigada, Emma. Beijo grande e saudade de ti. Bom, então, assim, realmente essa eu acho que é o grande entrave que a gente encontra, né? Porque, assim, é o que eu estava falando anteriormente, né? A legislação, ela é tão complexa e, assim, na verdade, a legislação hoje, ela não é tratada como um corpo, né? É uma parte, a outra e a outra, né? Eu não sei se o Thiago está aqui, que é uma das pessoas que trabalha com cerveja artesanal lá no Vale do Paraíba, e ele faz implantação de várias cervejarias. Só para você ter uma ideia, ele estava falando para mim de uma dificuldade de uma das cervejarias que ele estava dando assessoria, que rolava o seguinte, de acordo com a vigilância estava tudo ok, de acordo com, assim, passou por todos os processos, corpo de bombeiro, não sei o quê, só que aí ele tinha
essa cervejaria, ele não conseguiu o mapa para a cervejaria, não conseguiu regularizar no Ministério da Agricultura. Por quê? Porque quando o dono ele foi construir a cervejaria, ele não respeitou a distância dos 30 metros do leito do rio. Ele entrou 3 metros para dentro. Então, assim, zoou o barraco, né? E muitas vezes, o que acontece? O produtor, ele não sabe, e não, assim, porque são tantas legislações que interferem, né? Que, então, assim, nesse caso, foi a questão ambiental, né? Que travou todo o processo. E, às vezes, são outras questões, né? Aqui em Indaiatuba, a gente estava com o pessoal da Vigilância Sanitária, eu até trouxe que eu estava trabalhando o módulo 3, que é a gestão de empreendimentos, que aí, assim, aqui eles avaliam que esse processo de produção de geleias, de vinho, de tudo isso, devia ir para onde? Para o distrito industrial. Então, quando eles criaram a legislação, todo o processamento tem que ir para o distrito industrial. E aí, agora, a gente falou, poxa, mas é um processo artesanal que se faz na propriedade, né? E aí, então, assim, depende muito desse olhar também, né? Então, às vezes, as pessoas que criam a lei, elas nem entendem do que é esse processo. Então, por isso que a gente tem que realmente ter voz, né, Marcela? E olhar para essa questão como um corpo mesmo. Como que daria para facilitar essa vida de legalização desses pontos de venda, né? Lá em Cabriúva, o Érico, que tem um queijo assim incrível, ele fala assim para mim, professora, quando eu vou vender meu queijo, parece que eu estou passando droga, porque eu quero regularizar, mas eu não consigo por isso, e a gente está trabalhando em cima da regularização do queijo dele, né? Ele trouxe umas receitas incríveis, ele foi para a Europa para aprender a fazer alguns queijos, ele tem uns queijos assim que, né, ele está na rota do queijo paulista e não consegue a regularização, por conta de realmente, cada órgão, ele olha só para a parte dele, né? E aí a pessoa chega para regularizar e às vezes tem um problema naquele ponto, e não é olhado todo, e não é olhado essa questão, né, que eu falei para vocês, que é essa questão até dos processos artesanais que são diferentes, né? É isso. Então, legal. É um assunto bem complexo e a gente também sabe que depende muito do município, né, da fiscalização do município, envolve territórios, se está em área urbana, área rural, é bem complexo. Eu acho que isso também tem que constar na nossa carta, esse tema, bem lembrado pela Marcela. Eu vou voltar aqui a abrir para a Paula Martins, ela retornou aqui. Paula, por favor, fique à vontade. A Paula. Bom, enquanto a Paula não chega, a Márcia também está com a mão levantada. Fica à vontade, Márcia. Eu tô aqui, desculpa. Ok, pode, por favor. Paula, Márcia, vamos deixar a Paula, depois você vem na sequência. Por favor, Paula. Cíntia, querida, saudades de você. Estamos aqui trabalhando, fazendo muitas formações e cursos. E eu não sei se eu posso contribuir nesse momento, mas você estava falando muito do celular, né? Para produtos artesanais de origem animal. Isso. A gente tem essa possibilidade. Mas como aqui o grupo é do turismo rural paulista, na maioria, é necessário primeiro acionar a Secretaria de Agricultura do Estado para o CISP. O processo é esse. Primeiro o CISP e depois o SIM. Não pode ser somente depois o ARTE, não pode ser somente o ARTE direto. Tem um processo que passa pelo CISP antes. E é isso que eu estou entendendo agora,
porque neste momento nosso de introspecção, eu estou aproveitando para fazer muitos cursos, inclusive um da comunidade do queijo, que aborda tudo isso. É só um complemento, uma contribuição, não sei se foi válida. Muita saudade de você, não vejo a hora de te ver de novo. Muito, muito obrigada, viu, Paulinha? Beijo grande para vocês. Paula, antes de passar para a Márcia, se a Paula só pudesse identificar de onde ela é, município, e se ela tem empreendimento, só para o pessoal... Eu sou de Juquitiba. Eu sou de Juquitiba, São Paulo, e nosso empreendimento é o Rancho da Linda Paisagem. Legal. Obrigado, viu, Paula? Passando agora aqui para a Márcia. Fica à vontade, Márcia. Oi, Cíntia. Tudo bem? Olá, tudo bom, Márcia? Tudo bem. Olha, só para contar para vocês que a Cíntia está quase recebendo o título de cidadã sambentista, de tanto que a gente ama ela de paixão aqui em São Bento. Fui aluna dela também, no curso de turismo rural. E, Cíntia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, nessas andanças todas suas, a questão da montagem do ponto de venda. Quais as dificuldades que você tem sentido, as facilidades na estruturação do ponto, na escolha dos produtos? Isso pode, isso não pode? Mas eu faço assim, não, mas isso não tem muito a ver com o trabalho do turismo rural, né? Não tem muito a ver com o ambiente. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência nas andanças. Tá joia. Super obrigada, viu, por tudo, Márcia. Eu também amo São Bento do Sapucaí, né? Um carinho super grande, né, que a gente tem por lá. Tem muitas propriedades, muitas coisas que a gente desenvolveu lá em São Bento. Então, assim, dentro do ponto de venda, assim, é uma das... geralmente, o ponto de venda, ele surge muito já do que as pessoas já produzem, do consumo que... já de uma demanda que as pessoas já têm até na própria cidade. Né? O que pode, o que não pode. A gente viu que, assim, tem muita coisa dentro da legislação que não pode, mas que as pessoas consomem, que é aquilo que eu falei para vocês antes, né? Mesmo que o registro não esteja, né, assim, a legislação não seja exatamente adequado, se o produto é muito bom, a pessoa acaba consumindo, né? Então, assim, acaba gerando essa demanda. E a gente eu acho que assim, a gente vive esse momento onde agora a gente não tem mais por onde, né? A gente precisa realmente esse olhar dessa legislação, porque senão a gente fica nessa eterna monta, só que não está estruturado, né? São Bento eu achei super legal, porque assim, desde a gente está São Bento 2003, né, Márcia? Foi uma das primeiras turmas que a gente fez. E eu fui dessa turma. Então, assim, mas muito recentemente foi implantado, sim, né? E foram vindo outros pontos de venda, né? Então, assim, o primeiro que a gente tem aí é o da Rosana, com as farinhas, né? De milho, né? O fubá, a quirera, né? Então, assim, pode, mas, assim, tem alguma coisa que fala que não pode? Não tem, né? Então, até não tendo, aí agora tem a legislação que fala, isso não pode se não for assim, né? Então, a gente tem esses processos, tem tudo isso, né? E aí, em São Bento, você tem hoje pontos de vendas também gigantes, então, desde um pequeno até um outro maior, mais sofisticado, a gente tem acompanhado muito desses processos, e assim, cada vez mais eu sinto que as pessoas querem o produto artesanal, mas eles querem também um produto artesanal de qualidade, que tenha processos, que tenha procedimentos e tudo mais. Eu me lembro que eu brigava muito com as pessoas, quando a gente começou com o turismo rural, falava assim, tem que agregar valor, né? Tem que por preço, o queijo tem que ter embalagem, que senão, né, não tem
hoje você tem uma série de questões, né, de não colocar, às vezes você vende um produto, né, hoje não tem mais, graças a Deus, né, de colocar na garrafa PET, porque não rola mais, né, então assim, mas hoje tem um carinho maior, então assim, o nível de qualidade dos pontos de venda está aumentando a cada dia, e eu fico super feliz, né, esses produtos do Márcio, assim, são incríveis, o de São Lourenço, né, que tem tanto a cerveja quanto os embutidos. Outro dia ele trouxe uma alheira para eu experimentar, que eu falei, misericórdia, né, como você faz um negócio desse comigo, né, a gente não, professor de turismo rural engorda também muito, porque a gente acaba provando muita coisa, né, então assim, e tem esse movimento do artesanal ser valorizado hoje. Então, eu acredito muito, Márcia, que a gente está no momento super certo de brigar por uma legislação que seja mais pertinente. Com certeza. Muito obrigada, Cíntia. Beijo, obrigada. Beijo, querida. Muito bom. Realmente, os professores, instrutores do Senar sofrem porque são obrigados a experimentar de tudo, né? Sofre muito. Não é só. Eu sofro. E meu pai não acredita que isso é trabalho para mim. Mas tudo que a gente... É um trabalho, mas que a gente faz com muito amor, né? Ainda mais no meio rural. Muito gostoso. Carinho dos produtores, né? Nós estamos partindo aqui já para a nossa última pergunta, tá? E lembrar, então, que aqueles que não conseguiram fazer pergunta, por questão até do horário, que podem fazer lá pelo formulário, que a gente já passou aqui o endereço, depois a Valéria acho que pode até colocar para a gente no final, a gente passa para a Cíntia depois, quem não teve a pergunta lida aqui. Eu vou passar para a Michele Sabino, nossa colega Michele, lá de Guarulhos, grande batalhadora também do turismo, está lá no Sebrae de Guarulhos. Seja bem-vinda, Michele, fala aí. Oi, tudo bem? Realmente foi um grande prazer encontrar amigos, Cíntia, Luiz, Valéria, uma galera que eu gosto muito, muito, muito. Cíntia, parabéns, acompanhei e fiquei aqui vibrando com o seu conhecimento e principalmente é tão bom quando a gente vê nossos frutos, né? Sementinhas plantadas e frutos aí no processo. Isso nos traz muita alegria, com certeza. A minha pergunta é em relação ao ponto de venda, em especial pensando agora nas dificuldades que a gente sabe que esses produtores já possuem em legislação, em conseguir mostrar o seu produto, a abrangência, valorização, porque ele mesmo não valoriza o seu produto, né? Então, eu queria entender um pouco mais e agravar o processo pensando como que vai ser e se já tem, na verdade, pontos de venda para canais digitais, né? Porque a gente está vendo aí o como é importante a presença digital e como que esses pontos de vendas digitais estão acontecendo. Eu sei que tem alguns marketplaces, então até o Sebrae, em parceria com o Senar, fez o pertinho de casa, né? Mas como que está a adesão, assim, de fato, dos produtores rurais, o turismo rural? Eles entendem que esse é um canal interessante? Ou qual canal seria adequado, se existe um outro canal? Essa é a pergunta. Legal, brigadíssima, e um prazer te ter aqui. Obrigada. Então, Michele, na verdade, o que acontece hoje? Eu fiquei, assim, muito surpresa nesse processo de pandemia todo, porque, assim, algumas pessoas que estão montando canais de ponto de venda digital me procuraram, então está tendo um movimento ali no Vale do Ribeira, tem um pessoal montando todos os produtos do Vale, né, e aí, assim, eles estavam me pedindo indicação, olha, me fala do chá, me fala, né, de todos esses produtos. Então, acho que, assim, tem uma galera fazendo isso, né, lá em São Bento, a Rosana, que é essa, assim, quando eu cheguei lá, ela mal falava, né, a gente fala assim, ela teve um turismo rural, ela cresceu, assim, gigante, e ela começou também a entregar os produtos dela a partir das vendas digitais, né? Eu falei, cara, que delícia, né? Você vê o produtor rural hoje, o acesso às mídias digitais está muito maior,
né? Então, assim, eu acho que a pandemia ela veio também para dar essa cara nova, né? E dentro do ponto de venda é aquilo que a gente estava falando logo no começo, né? É o único produto de turismo rural e de turismo que é tangível, né? Porque assim, o resto tem que ir lá para vivenciar. Mas os produtos gostosos que a gente pode levar embora, né? Que pode chegar até você, mesmo sem você fazer o seu deslocamento, são essas coisas que a gente tem do ponto de venda, né? Então, assim, eu acredito muito que tenha, e assim, que nem até na vinícola que eu fui agora a semana, ele falou assim, olha, a gente entrega também, né? A gente vende nos canais digitais, e eu vejo cada vez mais os lugares por onde eu passo, né, fazendo a divulgação dos produtos, usando todas as mídias possíveis para venda. Então, assim, isso dá um carinho no coração, aquece o nosso coração, porque é uma forma de ver que o turismo rural está saindo da propriedade, está chegando na casa das pessoas. É isso. Tá legal, bom? Muito boa, ótima pergunta, Michele, muito obrigado. Até essa pergunta tem a ver com a nossa próxima palestra, que vai ser na quinta, mas isso eu vou deixar para a Valéria até falar um pouquinho disso. E queria aproveitar aqui, Cíntia, mais uma vez agradecer. Foi um prazer revê-la. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. Muito legal nosso bate-papo. E passo a bola, então, agora para a Valéria. Vamos lá, Valéria. Muito obrigada, Bramante. Obrigada, Valéria, Andréia, toda a galera. Vocês são ótimos. Beijo. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Bramante. Oi, Michele, que delícia ver você aqui com a gente também. Todos vocês, Marcela, Márcia. Seu Ludovico está aí também? Queria registrar a presença dele, presidente da Abratura. É importante, né? A gente tá junto aí para continuar discutindo o turismo rural paulista, né? Eu vi que ele, não sei se ele ainda está, mas ele passou por aqui. Gente, eu quero agradecer. Sim, viu? Boa noite. Olha, boa noite, magnífica, foi muito legal. E olha, eu até depois eu quero ver se consigo falar com a Cíntia para a gente fazer algum trabalho junto aqui no nosso município, que é excelente a palestra, foi muito bom. Que bom, seu Ludovico, obrigada pela presença, viu? Vocês vão se conectar, estamos conectados. Uma vez conectado aqui, a gente não perde mais isso. Gente, obrigada, seu Ludovico. A gente... Opa, deixa eu só desconectar tudo aqui. A gente tem agora, na próxima sexta-feira, a prosa continua, nós estaremos com o Eduardo Betim, e olha só o que ele vai falar, né? A importância da sua empresa de turismo rural no meio digital. A pandemia acelerou o processo, a gente fala que talvez coisas que a gente inclusive na educação, né, estamos com esse desafio de aulas remotas, da noite para o dia, tivemos que aprender 1000 coisas para conseguir dar conta e continuar o processo de educação, né? Nada podia parar. Então, a pandemia, a gente fala que acelerou, talvez algo que estivesse acontecendo em 2030, a gente vai ter que resolver agora em 2020. Eu acho que está sendo uma grande oportunidade, a gente pode olhar dessa maneira, né? Eu acho que é uma forma de olhar o problema que a gente está enfrentando, muito sério, mas eu acho que a gente pode aproveitar todo o tempo para que a gente se reinvente e busque inovações e, de fato, esteja no meio digital, não tem como estar fora. E se o turismo rural, talvez, estivesse caminhando ainda né, a passos talvez um pouco lentos, a gente sabe e entende por N razões, talvez agora é o momento de se reinventar e acelerar esse processo, e a gente vai trazer esse tema aí na próxima sexta-feira. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos os meus parceiros, amigos, que eu fico vendo a lista de quem está participando aqui, tem muita gente bacana, muita gente que está aí na batalha do turismo de todo dia, muitas cidades do estado de São Paulo, do Brasil todo. A gente está muito feliz com tudo, espero que também vocês estejam curtindo bastante todos os temas que a gente traz. Obrigada, Cíntia, pela presença, pela dedicação. Ela está entre uma cidade e outra e fez acontecer e fez dar certo.
estar conectada com a gente hoje. A gente sabe os bastidores, né? A gente sabe bem esses bastidores, né? Então, muito obrigada por todo o seu empenho, dedicação e carinho aí com o nosso Prosas do Turismo Rural Paulista, tá bom? Muito obrigada mesmo. E a gente vai te mandar aí, se ficou alguma pergunta pendente, alguma coisa, quem quiser contato, tudo isso é só pedir para a gente lá no e-mail que a gente passa para vocês. Obrigada de coração. Eu que agradeço, Valéria. Beijo, querida, de novo. Eu vou mostrar aqui a telinha, ó, das perguntas, do link. Se alguém que não fotografou quer ficar com um link onde você pode mandar perguntas, anota aí, tira foto, printa a tela, faz o que tiver à mão. Esse link você pode mandar pergunta a hora que você quiser ou manda direto para o nosso e-mail aí do Prosas, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu abraço. A gente, até sexta-feira, não quarta, hoje é quarta, a gente sexta-feira, coloquei errado aqui. A gente se encontra de novo. Vamos abrir a câmera para tirar aquela foto que a gente gosta? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Pode deixar que eu tiro a foto hoje. Fala oi, que aí aparece. Oi. Olha lá. E a nossa fotógrafa oficial. Ai, que beleza. Beijo para você. A Maria. Eu não sei onde eu estou. Não pergunta, não faz pergunta difícil. Espera aí que eu estou printando a tela. Me dá um minuto de atenção aí. Isso, vou printar de novo. Gente, é tecnologia, né? Oi. Isso, se vocês falam oi, abre a câmera. Oi, gente. A câmera não está ativando. Oi. Oi, boa noite. Estou olhando o computador. Muito bom. Espera aí que eu vou parar a gravação.